Irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos e a todas. Agradeço ao Colégio Episcopal pela oportunidade de introduzir esse tema referente a discipulado e missão. Como os irmãos viram pelo relatório do Colégio Episcopal, em 2014 foi realizado o primeiro encontro nacional de discipulado e missão, com grandes resultados para a vida da igreja. Como o tempo é pequeno, o que eu vou fazer aqui é apenas uma provocação do tema para as reações, abordando primeiramente a questão da conceituação, depois a questão da estratégia e estratégias, a conceituação do discipulado, estratégia e estratégias, e o trilho do discipulado, o caminho do discipulado. O discipulado é a grande comissão delegada por Jesus Cristo à igreja. O ide, que nós tanto citamos, ide e fazei discípulos, é a grande comissão. Então, nós definimos como o nosso conceito de discipulado que nós precisamos entender o discipulado como o nosso modo de ser cristão. Já foi falado até na palavra do bispo-presidente, na pregação de ontem, que o discipulado metodista é a nossa maneira, a nossa forma de sermos cristãos. É o nosso estilo de viver. Como a bispa mencionou no relatório, não é um programa, mas é a nossa vida, é tudo. O método usado por Jesus foi o discipulado. Quando ele escolhe 12 homens para estar mais perto dele, para ensinar esses homens, para conviver com esses homens, para se relacionar com esses homens. Discipulado é sempre relacionamento. Ele acontece a partir do relacionamento entre os cristãos. O discipulado, no nosso conceito, é a nossa maneira, é o nosso modo de pastorear, de exercer o pastoreio daqueles que aceitaram o convite para seguir a Cristo, na continuidade do ide e fazei, ensinai, formai, não sei se cabe formar aqui, formar esse discípulo dentro da vida cristã. E o plano define também que o discipulado é a nossa estratégia para o cumprimento da missão, ou da grande comissão, visando a evangelização e o crescimento em todos os aspectos, o crescimento total, completo das pessoas, e também o crescimento numérico. Estratégia e estratégias. O discipulado, ele é uma estratégia. Como eu afirmei, a estratégia que Jesus usou. E nós temos feito, na nossa prática, a gente percebe isso, que nós temos confundido a estratégia com as estratégias. Eu quero fazer esse diferencial da estratégia com as estratégias. Eu vejo algumas pessoas criticando estratégias. As estratégias são passíveis de serem criticadas mesmo, precisam ser criticadas. Agora, a estratégia eu não posso criticar porque foi a que Jesus usou. Então, nós temos que fazer esse diferenciamento,
diferenciar essa questão da estratégia e da estratégias. A estratégia é uma só, lógica. Agora, as estratégias, está no plural, são várias estratégias. E as estratégias, elas são muitas vezes temporárias. Elas funcionam muito bem por um tempo, e depois ela pode não funcionar mais. Quando eu me refiro às estratégias, eu estou falando que uma estratégia pode funcionar muito bem num local, num país, numa cidade, num bairro, e a mesma estratégia pode não funcionar no outro bairro, em outro lugar. Então, nós precisamos de sabedoria e também de experiência para aplicar as estratégias certas e aplicá-las enquanto elas estiverem dando certo. Porque vai chegar certamente um momento que ela vai se esgotar e nós precisaremos de novas estratégias. Sobre o trilho, o que nós chamamos do trilho? Claro que o trilho é o caminho por onde nós vamos andar. Só um parêntese, acho que vocês já viram essa definição de caminho, não é? Eu li essa definição, você conhece, eu acho que você conhece também, de que caminho é um lugar onde alguém já passou. Então vai ser difícil você andar num caminho onde alguém nunca passou, porque ele não vai existir. Amém? Ok? Então, nesse princípio, nós precisamos identificar qual o início desse caminho e aonde esse caminho leva. E também por onde esse caminho vai passar. Estou falando do caminho do discipulado. Onde o discipulado começa, onde ele vai passar e onde a gente quer chegar com esse caminho. Precisamos de um trilho mínimo para a igreja, ou um caminho comum, se possível. O ideal seria que nós tivéssemos um caminho comum, onde todos nós, como metodistas, passássemos por esse caminho. Amém, senhor presidente? Não é isso mesmo? Nós queremos andar no discipulado no mesmo caminho. Não queremos uma igreja local andando num caminho, outra igreja local andando no outro caminho, uma região andando num caminho, outra região na outra caminho. Se nós pudermos ter um caminho comum, esse é o nosso sonho, é o que nós queremos alcançar. Então, nós precisamos estabelecer entre nós um caminho comum. É que eu escrevo, irmão, depois eu não consigo entender o que eu escrevo. Estou um pouco perto da Bispa Marisa. Então eu vou tentar ler o que eu escrevi aqui. Hein? Acho que eu troquei os óculos recentemente. Então, nós precisamos concentrar o discipulado dessa maneira para gerar unidade na prática das estratégias e também na prática missionária, para que tenhamos um enriquecimento. Quer dizer, você, pastor, pastora, a igreja tal, está tendo uma prática, uma experiência com algumas estratégias muito interessantes. Então, eu, como pastor de uma outra igreja, que estou precisando de estratégias eficientes, eu vou lá aprender com você, vou lá ver o que você está fazendo. Isso já tem acontecido algumas vezes entre nós. Isso tem sido muito importante nesse crescimento. E só ressaltando aqui, a Câmara Nacional de Discipulado, que o Colégio Episcopal me incumbiu de estar acompanhando nesse quinquênio,
tem produzido frutos muito eficientes. Concluindo, senhor presidente, já acabou o tempo, né? Quero afirmar que nós somos frágeis na área das estratégias, porque nós estamos cercados de muitos movimentos evangélicos com as suas estratégias. E muitas vezes, a falta de nossas próprias estratégias, nós começamos a usar as estratégias de outros movimentos e aí corremos certos perigos. E podemos, muitas vezes, sair do nosso caminho que é próprio. E aí não alcançaremos o que nós estamos desejando, que o discipulado seja o nosso estilo de vida, seja o nosso meio de pastoreio e a nossa estratégia de crescimento. Obrigado pela oportunidade. Muito bem.